Estamos ao vivo. Olá, pessoal! Gente, que rápido! Boa noite, vocês que vieram mais tarde hoje. Já juntaram? Ainda não. Hoje é nossa live. Essa live balada, como eu vim arrumada, porque é a coisa mais próxima de balada. Né? O cabelo cresceu, né? Eu fiz aquela simpatia da lua cheia. Simpatia da lua cheia? Sabe aquela que tem que tomar uma jarra de chá de trepadeira? Não. Sabe? Não. O problema são os efeitos colaterais. Ups! Então é isso, gente. Hoje a gente vai fazer uma live séria, por isso teve essa piadinha para descontrair antes. Mas a gente vai falar dos assuntos bem legais sobre comunicação, né? Depois da pandemia, durante, né? Durante, depois, dos efeitos do que vai ficar, do que a gente acha que vai ficar. Né? E não é a gente que vai falar, então a coisa vai durar. É séria. Que é meu colega de faculdade da FAO, um cara muito querido. Oh, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente, com as loucas. Obrigada. Eu fiquei amiga dele depois porque eu me impus. Ele não queria, mas o pacote vem junto. Vem junto com a irmã. E aí ferrou. Então, estamos aqui. Vamos lá? Gente. Coisas que vão seguindo com o tempo. Eu preciso cortar agora, porque eu não vou mais cortar, hein? Veja bem. Duvido. Vão vendo já e fazendo umas perguntas, porque temos que aproveitar o convidado, né? Para a gente nos enriquecer de tanto conteúdo. Podem já ir perguntando, a gente vai tentando ver aqui. E vamos embora para a balada. Vamos lá. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre comunicação de uma forma geral, né? O que está acontecendo, como é que as coisas estão ficando diferentes agora com as questões de pandemia. O que a gente tem visto, né? Como é que a gente tem entendido esse momento agora em que muita gente começou a ter contato com outras ferramentas de comunicação pela uma primeira vez, né? Muita gente que superou uma barreira, um medo, receio ou qualquer outra coisa parecida para poder começar a utilizar algum tipo de ferramenta dessa. Como a gente está usando agora, fazendo live, utilizando ferramentas de comunicação como o Facebook, né, além do WhatsApp, que já foi um primeiro começo das pessoas se entenderem um pouco melhor com os telefones, se entenderem um pouco melhor com as comunicações e com outras pessoas. Aí a gente falar um pouquinho de como andaram e o que aconteceu com os momentos de comunicações, tanto em nível pessoal quanto em nível de empresas. Como é que as empresas mudaram a forma de falar com as pessoas, de falar com os consumidores, de falar com a gente que de repente precisou ficar conectada nessa situação nova que a gente está vivendo. Apesar de já ter uns quase 6 meses dessa situação, a gente tem ainda muitas coisas que não estão 100% adaptadas. Coisas que precisaram ser resolvidas muito rapidamente, com aquele famoso remendo com arame, para poder fazer alguns negócios continuarem a andar e continuarem a funcionar. Uma pergunta que sempre é importante, independendo da forma de comunicação, é o que você quer comunicar para as outras pessoas. No nosso dia a dia, a gente já tem muito da experiência do que a gente quer dizer. O nosso jeito de vestir, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de nos colocar, ele já faz com que a gente fale algo, já coloca algum tipo de informação na cabeça das pessoas que estão olhando para a gente, estão interagindo com a gente de alguma forma. Com isso, o que a gente tem para entender é que as pessoas elas têm uma série de questões para resolver, né? Tem uma série de necessidades, tem uma série de desejos, tem uma série de jeitos de ver o mundo, percepções, experiências, né? Tem uma série de recursos que estão ou não disponíveis em termos de tempo, em termos de dinheiro, em termos de uma série de outras questões, né? De conseguir ter acesso à internet, por exemplo, para poder estar participando ou conversando com outras pessoas mais distantes, né? O que não é uma realidade do Brasil inteiro, ainda tem uma boa parte do país que não tem cobertura de internet, né? Tem muita gente que ainda não tem acesso à comunicação, apesar da quantidade de celulares que está disponível dentro do país. Outras questões que vão mudar é onde as pessoas estão. Com a internet, a fronteira física acaba sendo uma coisa que perde um pouco do sentido, perde um pouco do significado. Eu posso estar fazendo uma live, por exemplo, nos Estados Unidos e falando com gente que está no Brasil, ou vice-versa. Hoje eu estou em São Paulo, por exemplo, a Márcia e a Renata estão em Joinville. Então, são questões que elas estão, vamos dizer assim, não faz mais tanta diferença. É quase como se a gente estivesse conversando no mesmo espaço, no mesmo ambiente.
Não tem tanta questão da proximidade, mas você consegue, vamos dizer assim, se acostumando com esse jeito de falar com as pessoas. Então, as pessoas, mesmo estando longe, começam a ficar um pouco mais perto, porque a gente está se acostumando um pouco mais com essas telas no meio do caminho. Então, para de ser aquela coisa que tira a atenção e, em vez de ficar olhando para a tela, você está olhando para as pessoas e conversando e parece que é uma coisa normal. Como aconteceu antes com o telefone, como aconteceu antes com a televisão, como aconteceu antes com uma série de outras mídias. Que sempre a questão do tempo real, ou seja, na hora em que as coisas estão sendo produzidas e faladas, as pessoas terem contato com essa mesma realidade, terem contato com essa mesma situação em pontos diferentes do planeta, em fusos horários diferentes e em contextos que são completamente diferentes. Mas uma coisa com isso também foi a quantidade de atenção que as pessoas têm disponíveis para poder utilizar e para poder falar. De uma forma geral, já tem um estudo bem tradicional da Microsoft que fala que a nossa span de atenção, ou seja, o tempo que a gente consegue prestar atenção fixamente a alguma coisa, gira em torno de 8 segundos. Por isso, muitos anúncios, ou muitas campanhas, ou muitos filmes fazem trailers que são bem mais rápidos, assim, para poder colocar esses tempos, para poder colocar isso como sendo uma vantagem, né? E ajudar a chamar a atenção para uma eventual novidade ou alguma coisa que seja interessante para que as pessoas possam continuar assistindo. Se interessa para as pessoas, elas vão continuar assistindo, aí não importa o tempo. Mas a isca inicial, né, e a imagem do peixe, a figura do peixe, ela é bem relevante, é importante para poder ajudar a chamar a atenção e fazer as pessoas ficarem até o fim. Por isso que as pessoas sempre falam das cenas dos próximos capítulos, né, e outros tipos de gatilho para poder fazer com que as pessoas voltem e continuem vendo alguma coisa. Se você vai fazer um sorteio no meio de uma live, que não é o caso aqui hoje, você normalmente faz isso no final também para as pessoas ficarem dentro. E as pessoas vão, enfim, continuando a assistir porque estão esperando acontecer alguma outra coisa. Voltando para a questão de comunicação, existem as empresas, existem as marcas, mas quem vai falar para as pessoas são pessoas também. Um CNPJ, né, uma empresa, ele é composto por vários CPFzinhos, né, por várias pessoas. E essas pessoas vão colocar algumas ideias para poder falar com outras, elas vão colocar seus pontos de vista, vão colocar suas impressões sobre uma determinada marca. Seja pessoalmente, seja digitalmente, que agora é um pouco mais, vamos dizer assim, corriqueiro de acontecer. Com isso, a forma como eu falo, a forma como eu me dirijo, ela depende muito de como essas marcas, de como essas situações, de como essas empresas estão tratando também dentro de casa, né? Como é que eu estou me organizando para poder fazer com que as pessoas todas que trabalhem dentro da minha empresa, que trabalhem com a minha marca, que tenham relação com a minha marca de uma forma qualquer, estejam participando dessa realidade, né? Estejam alinhados com esse propósito, alinhados com aquilo que a marca quer significar. Eu tenho, naturalmente, que prestar atenção no mercado. O que está acontecendo com os meus concorrentes? O que está acontecendo com os meus competidores? Quais são as tendências novas de comunicação, tendências novas de formas de falar com as pessoas e questões que, enfim, foram alteradas da noite para o dia, literalmente, com a pandemia, com a necessidade de quarentena, com a necessidade de isolamento social. Apesar de nem todo mundo cumprir, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, é assim. Em outras partes do planeta acontece também. E a comunicação, ela é, na verdade, uma coisa bem simples no conceito e no histórico tradicional. Eu tenho alguém que vai emitir uma mensagem, né, que ela precisa existir, né, esses dois pontos. Eu tenho um canal de comunicação através do qual essa mensagem vai seguir, que pode ser ao vivo, em tempo real, uma pessoa falando com a outra, né, que o canal de comunicação é o ar, né, o som que você está emitindo vai chegar no ouvido das outras pessoas. Se a pessoa vai ouvir ou não, isso é um outro problema que não tem nada a ver, mas na teoria é que você vai fazer esse processo de comunicação acontecer através de um canal. Alguém que vai receber essa comunicação na outra ponta e decodificar, entender, e eu vou ter alguns ruídos no meio. Né? Não só ruídos externos aqui, que nem um cachorro latindo ou outro de vez em quando que vai aparecer, passarinho, bicho passando, coisa caindo, enfim. Mas as questões que também estão dentro da cabeça e do contexto de cada pessoa, porque as pessoas elas podem entender as mesmas palavras de formas muito diferentes. Né? Quem convive há muito tempo com as mesmas pessoas sabe que de vez em quando você fala alguma coisa que cai meio atravessado, fica meio esquisito e você precisa dar uma parada, dar uma rediscutida, fazer uma DR, né, discussão da relação, para entender como é que isso pode seguir. Isso acontece às vezes, né, faz parte do negócio. Que a comunicação, porque ela depende muito desse contexto, depende muito do que as pessoas têm como formação, como histórico anterior, faz com que
esses caminhos eles possam ser muito diferentes, né? Além, naturalmente, dos momentos em que você está falando com as pessoas. Tem dia que a pessoa está com a pá virada, né? A pessoa está um pouco mais nervosa do que normal, então ela vai naturalmente, vamos dizer assim, reagir de uma forma talvez um pouco mais agressiva, algum comentário que pode ter sido muito mais inocente que o normal. Ou você também, como falante, né, como emissora, pode ter um comentário muito mais ácido do que um comentário normal que você faria geralmente. O que pode também fazer com que, enfim, dê ruim no final das contas, né? Mas para evitar isso, e a ideia é que isso não aconteça, né, além de questões de comunicação não violenta, existem questões que estão relacionadas ao que você está imaginando com a sua forma de se expressar no mercado. E se você vai falar de marketing, você está pensando em termos de trocas, né? O que você está oferecendo para uma pessoa para que ela troque algum recurso com você por algo que você tem. Você está trocando tempo para poder conversar, um tempo que você acha que ele pode ser relevante, um tempo que você acha que ele pode ser interessante, que ele pode trazer algum tipo de ganho. Se eu vou trocar e comprar alguma coisa, também pode ser por algo que eu queira, para resolver uma necessidade minha, ou um desejo, ou alguma outra coisa que eu queira em um determinado momento. Então, essas trocas elas podem acontecer baseadas em dinheiro, baseadas em tempo, baseadas em uma série de outros recursos que podem ser substituídos, que podem ser trocados, desde que exista valor nas duas pontas para essa troca. Aquilo que eu estou comprando é mais interessante do que aquilo que você está recebendo, você está vendendo por um valor que é interessante também na outra ponta. E eu tenho as outras questões aqui que elas estão relacionadas com a comunicação e outros aspectos. Oi, Renata. Essas trocas que você fala nos valores, você acha que esses valores mudaram por causa da pandemia, pelas trocas serem virtuais hoje? Alguns valores, sim, né? Talvez o fato das pessoas estarem trabalhando dentro de uma realidade digital faça com que você pense um pouco mais para poder comprar, né? Como o processo de compra digital não é tão simples quanto o processo de compra normal, aquela compra de impulso, de você pegar alguma coisa na ponta de gôndola assim para poder sair, né? Em termos de consumo em supermercado, por exemplo, ela acaba deixando de acontecer porque você planeja um pouco mais aquilo que você vai comprar. E você vai ficando um pouco mais insensível à quantidade de informações que vão acontecendo. Se antes da pandemia, por exemplo, a gente tinha 3, 4 lives por dia para poder ver, hoje você tem, em alguns momentos de pico, 12, 15 lives acontecendo em paralelo, por exemplo, no Instagram, YouTube e outros canais. Além das que não estão dentro de redes sociais, né, que são eventos fora das redes sociais, eventos específicos ou eventos exclusivos que vão acontecendo. Sem contar as questões de reuniões, sem contar as questões de outras comunicações que possam acontecer. O que as pessoas vão valorizar dentro desse modelo novo? Desculpa. Não, eu te interrompi, desculpa. Você acha que esse excesso vai esvaziar o significado da live? Eu acho que sim, né? Porque ela deixa de ser uma novidade. Né? Quando ela é uma novidade, você tem mais pessoas que estão interessadas, gente que está querendo ver, e de repente você começa a, como tem muito acontecendo, selecionar aquilo que você quer ver. Mesmo problema da televisão, né? Você tinha 4, 5 canais disponíveis na televisão normal. Quando começou a ter TV a cabo, você tinha 100 e poucos canais para ver, mas você acaba, depois de um tempo, assistindo 3 ou 4 canais daqueles 100 e tantos que estão ali disponíveis. E alguns programas específicos em alguns horários, porque você, depois que passa aquela festa toda de tem muita novidade, tem muita variedade, começa a fixar dentro das coisas que são mais interessantes. Né? Então você se torna mais seletivo dentro desse processo. Como aconteceu nessa transformação da TV para a TV a cabo, também está acontecendo agora com essa, vamos dizer assim, recente febre digital que acabou acontecendo em termos de comunicação. Então você tem uma forma diferente de olhar para as coisas, né? Você não fica mais se sentindo culpado porque está deixando de ver alguma coisa, muito pelo contrário, você começa a preservar um pouco mais o seu tempo. Então aquela questão de medo de perder algo, né, que em inglês eles chamam de FOMO, parece o pessoal do interior falando, né, mas é o Fear of Missing Out, né, FOMO. Então faz com que essa perda, assim, deixa de ter tanto significado, né? Porque tem muita coisa disponível, tem muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, eu não preciso mais ter que estar presente em todos os lugares, né? O que é bom, por um lado, porque acaba reduzindo um pouco a ansiedade. Não para todo mundo, porque ainda, vamos dizer assim, é um motivo de bastante ansiedade
essa situação que está acontecendo agora, né? Não poder sair de casa, não saber o que está acontecendo, situações de governo, situações de mudanças que precisam acontecer, situações dentro de empresa, isso tudo afeta tanto a forma como as pessoas se comunicam, como a forma como as pessoas entendem essa comunicação na outra ponta. Como é que essas duas coisas vão se juntar, então? Porque a gente está vivendo um tempo que todo mundo já ouviu falar, né, do VUCA, né, que é um tempo de complexidade. As coisas elas são mais complexas hoje, eu tenho mais camadas, eu tenho mais elementos acontecendo para qualquer tipo de análise que eu vá fazer. Se eu falar de comunicação, eu tenho que olhar também para o contexto geral do planeta como um todo. Alguns lugares que já estão livres de Covid, outros lugares que já estão ficando em uma curva descendente, aqui ainda está um negócio meio esquisito, né? A gente não sabe nem mais se está crescendo, se está diminuindo. Você está começando a ouvir casos de pessoas que estão se reinfectando com outras versões de vírus, né? Então tem uma série de questões aí, uma série de outras incertezas que vão fazer parte dessa nossa complexidade de coisas e decisões para serem tomadas, né? A gente já não conseguia fazer muita previsão de futuro e planejamento aqui no Brasil, agora com essa situação global ficou uma coisa um pouco pior. Mas nesse aspecto a gente acaba tendo uma vantagem, porque como a gente já estava acostumado a não ter muita previsibilidade das nossas coisas aqui, a gente acaba aprendendo a se virar um pouco melhor, né? Que a gente já não é novidade para a gente, assim, exceto pela escala em que isso aconteceu agora. Mas ainda existe vamos dizer assim, um tempo para que isso vá acontecer. E numa hora que você está olhando para a complexidade, é um momento de você parar de pensar que vai ser uma coisa ou outra e imaginar que vão ser duas coisas paralelas ou mais coisas paralelas acontecendo ao mesmo tempo. As pessoas vão voltar agora para um modelo de trabalho que vai ser um modelo só à distância, as pessoas vão fazer só home office, nunca mais vai ter escritório de empresa. Não, vão existir coisas que elas vão ficar híbridas em algum ponto, né? Se as pessoas puderem ficar em casa e permanecer em casa dentro de algumas situações específicas, pode ser interessante, mas vai existir uma necessidade de haver algum tipo de socialização, mesmo aquela que acontece dentro do ambiente de trabalho, na escola, não vou nem entrar nesse assunto, que é um assunto muito mais complicado, mas que vai fazer uma diferença muito grande na forma como as pessoas vão se relacionar e elas vão acabar começando a valorizar muito mais os encontros presenciais. Que você, como não pode estar sempre presente ali, junto com as pessoas, no mesmo espaço físico, você vai começar também a ser um pouco mais seletivo com quais pessoas você quer ficar perto, né, para usar o seu tempo de uma forma mais sábia, né? A gente já é seletivo naturalmente, isso vai ser um pouco acelerado dentro desses processos e dentro desses princípios, né? O que, voltando para o ponto de vista de marketing, tem uma questão relacionada com segmentação. Eu quero um público mais específico, talvez, que esteja mais alinhado com os meus princípios como marca. Assim como eu quero pessoas mais próximas de mim que estejam alinhadas com os meus princípios como pessoa. Não precisa ter exatamente as mesmas ideias, né? Eu posso ter diversidade, posso ter uma série de outras interações importantes, mas eu preciso conseguir conversar com pessoas que estejam no mesmo nível de inteligência que eu, né? Ou pelo menos que eu considere dessa forma. Então, eu tinha uma pergunta para fazer nesse sentido. Você acha que isso vai fazer com que haja mais diversidade nos produtos oferecidos pelas empresas ou vai fazer justamente o contrário? Você vai ter só produtos oferecidos para a maior faixa da população, sobre a questão econômica? Eu acho que assim como aconteceu já com um princípio que ele é chamado de princípio da cauda longa, né? É um livro do Chris Anderson de 2006, ele fala sobre a Amazon, por exemplo, com a questão das músicas, né? E dos livros também, eventualmente, né? Mas a ideia é que quando eu tenho um modelo digital de distribuição de produtos, eu posso segmentar muito mais, né? Eu não preciso ter só os discos mainstream, né? Eu posso ter uma segmentação de estilos muito maior, porque eu não preciso mais ter fisicamente o disco estocado na loja para poder escutar. E hoje os programas de streaming, né, fazem isso já, né, como nossa, agora eu esqueci até o nome do negócio, como Spotify da vida, né? Que você vai ouvindo músicas que você gosta, o algoritmo vai sugerindo mesmas coisas, mas você pode escolher dentro de uma infinidade de estilos, que eles vão desde o sertanejo universitário até a música clássica, né? Passando pelas músicas interessantes no meio do caminho, né? Jazz, rock, enfim, uma série de outros estilos. Aí depende, de novo, de gosto de cada um. Mas você consegue ter uma segmentação maior, e com isso você consegue atender, vamos dizer assim, grupos cada vez menores e mais específicos naquilo que você está oferecendo.
Dá para fazer isso em todas as empresas? Fala, não. Fala, tem empresas que elas são muito massificadas, não dá para você ter uma segmentação tão fechada, né? A empresa de refrigerante, por exemplo, vai continuar fazendo uma distribuição grande em massa como sempre fez. Que a ideia e o volume é que faz o negócio ser interessante, né? De você não ter essas divisões. Mesmo assim, você tem restrições, pessoas que já não tomam refrigerante, pessoas que não consomem açúcar, e uma série de outros itens que fazem com que, mesmo esses produtos, precisem ter uma segmentação diferenciada em relação a outras que a gente já viu. Né? Digitalmente, é importante, é fundamental que se consiga fazer uma segmentação quase de 1 para 1. Né? Você tem uma mensagem exclusiva, específica para a Renata, uma mensagem específica, exclusiva para a Márcia, e assim vai. E eu acho que também, como entram também os algoritmos, né? Porque eu acho uma loucura essas coisas direcionadas. Quanto mais a gente usa da tecnologia, mais a gente preenche fichas, mais a gente faz testes, mais a gente faz tudo. E o marketing vai ficar uma coisa muito mais, sei lá, digital, pessoal digital, do que agora, muito mais específica, porque ele vai conseguir te anunciar no seu computador e não num veículo de comunicação em massa. Mas isso já é uma coisa que acontece. Deu Sim, sim. mas com todo mundo entrando agora com essas lives, usando mais o celular e o computador, você acha que vai ter um boom mais nisso ou normal? Acho que sim, porque os algoritmos eles dependem de inteligência artificial para acontecer. Né? A inteligência artificial ela depende de muito uso, ela depende de muito treinamento para que ela consiga se desempenhar de uma forma satisfatória. Né? A inteligência artificial, se você tira ela da caixa e tenta aplicar em alguma coisa, ela é burrinha, não aprendeu ainda a ler direito, ela não sabe fazer muita coisa. Ela precisa ir aprendendo. E mesma coisa quando você vai entrar, por exemplo, na Netflix ou vai entrar no Spotify, você começa com uma seleção de música que ela é muito mais variada e depois ela vai se afunilando com o tempo, porque você vai treinando o algoritmo para eles entender do que você gosta e trazer mais músicas parecidas com aquilo que você gosta. Tanto que de vez em quando eu pego uns dias para poder ouvir umas músicas nada a ver, só para deixar o algoritmo bem louco, para ver se ele abre um pouco o jeito de escolher e selecionar as coisas. Mas é um tipo de estratégia que dá para utilizar e é um tipo de estratégia que vai precisar acontecer também, inclusive sugerindo, os algoritmos sugerindo, para que ele saia um pouco daquele mesmo trilho e que o próprio algoritmo consiga com isso aprender mais coisas, consiga ser mais eficiente ainda, porque tem mais gente acessando, mais gente vendo mais coisas, mais gente vendo mais novidades e assim vai. Não tem aquelas músicas lá que todo mundo escuta bilhão de vezes e a música que só tem uma pessoa que ouve, né? A pessoa lá no interior de não sei onde escutando essa música, no interior da Suécia, por exemplo, lá no meio da fazenda e tal, escutando aquela música específica, né? Que está ali só para aquela pessoa. E tá tudo bem, porque como é digital não tem nenhum problema, não tem nenhum drama, né? Se fosse numa loja de disco, o cara nunca ia achar o disco daquele conjunto, daquele grupo que é gostado. Achei que alguém ia falar alguma coisa. Não, o algoritmo, eu acho que às vezes ele fica tão específico, mesmo para você, ele devia dar uma pirada, às vezes oferecer algumas coisas diferentes, às vezes até cansa de tanta coisa igual. Você acabou de comprar o produto, ele oferece de novo o produto em vez de dar uma... Mas aqui isso daí ele já... computador, assim, ele já depende de uma outra inteligência, né? De uma forma um pouquinho diferente. E tem muitos desses mecanismos que eles acabaram sendo automatizados para poder ganhar tempo, que eles acabam atrapalhando depois. Né? Que você já comprou o negócio e você continua vendo anúncio daquele mesmo negócio. É remarketing mal feito. Isso é preguiça do pessoal que está configurando as coisas lá. Se você compra no seu computador, as pessoas com seu sobrenome começam a receber mensagens da compra que você fez, anunciando algumas coisas parecidas. É um perigo, né? Precisa só tomar cuidado com o que você está comprando, porque tem umas coisas que talvez você não queira que a sua mãe saiba, enfim. Mas se o computador não é pessoal, né? Você tem uma série de outras questões também que vêm com a pandemia e com a maior digitalização das pessoas e das funções e das relações, né, que é a questão de segurança de informação. A gente está agora numa época de começo de implementação de uma lei geral de proteção de dados. Então, a LGPD ela era para ter entrado no ar, depois não era mais para ter entrado, e agora parece que vai entrar mesmo, mas ainda falta algumas aprovações dentro das casas todas lá, legislativas, executivas, para que esse negócio siga adiante.
Em todo caso, você vai ter, a partir do ano que vem, agosto de 2021, multas pesadas para as empresas que violarem os princípios de proteção de dados. Tem uma série de questões aí relacionadas, também não é uma discussão para ter agora, mas a ideia é que consigamos, né, ter os nossos dados mais protegidos com relação àquilo que as empresas hoje estão fazendo e oferecendo. Tanto que vocês vão começar a ver, como já aconteceu um tempo atrás com algumas plataformas, uma série de diálogos pedindo para você aceitar os termos de uso novamente, porque mudaram Sim. algumas legislações por conta da LGPD aqui no Brasil. Isso vai continuar acontecendo para quase todos os canais que vocês utilizam de compras, canais que vocês utilizam de serviços que vocês têm dentro da internet. Vocês já estão vendo aparecer aquele botãozinho de aceite os cookies, etc., que é uma derivação do GDPR, que é a versão europeia da LGPD. Ficar falando essas siglas todas aqui é bom para se confundir e trocar as coisas. Eu esqueci. Mas, ou seja, são duas leis de proteção de dados, tanto a europeia quanto a brasileira, e a brasileira é muito próxima da lei europeia dentro de vários aspectos. Né? Vamos dizer assim, copiaram a maior parte das coisas de lá e pegaram algumas que a gente já tinha montado antes no Marco Civil da Internet, que aí também era outra coisa que já estava bem quietinha ali, ninguém mais falava a respeito disso. Mas essa discussão toda que voltou com a pandemia, ela acabou acontecendo também para poder lembrar esses itens necessários de segurança, esses itens necessários de vulnerabilidade. E o algoritmo ele vai se desenvolver também, provavelmente, para que ele consiga dar essas piradas também, porque ele vai começar a entender que isso é interessante. Essa programação ela vai precisar ser feita, ela vai precisar aprender isso, vai precisar, vamos dizer assim, crescer dentro dessas seleções para que ele faça isso de uma forma já embutida, né? Não precisa ficar fazendo alguns tipos de estratégia de choque ou de guerrilha para poder dar certo, para ele poder, vamos dizer assim, opa, peraí, tem uma coisa nova acontecendo aqui que está fora do padrão. Só que mesmo para você tirar do padrão, você precisa treinar várias vezes para ele entender que aquele fora de padrão também está virando outro padrão. É uma questão de estatística, é uma questão de muitas utilizações para que ele consiga traçar um perfil e oferecer coisas dentro daquele cercadinho que você vai montando para você mesmo. Com a pandemia, a gente teve, naturalmente, as questões todas de mudança de hábito que acontece, né? E as 4 fases tradicionais, né? Uma primeira fase de negação, falar, não está acontecendo nada, imagina, gripezinha, outras coisas daquele tipo. Uma fase de retração, que aí ficou todo mundo trancado em casa, home office, aí para tudo, 2 semanas, ninguém mais faz nada, né? Para campeonato de futebol, para campeonato de não sei o quê, para campeonato até de truco, né? Então, os caras vão ficando dentro de casa, vão todo mundo escondido, olhando pela janela para entender se caiu uma bomba, se de repente a gente foi parar num filme de zumbi, o que foi que aconteceu, né? Qual que foi essa grande novidade, qual que essa grande diferença de coisas que começaram a acontecer, começaram a se passar. Uma fase de adaptação depois, que aí as pessoas já começaram a perder um pouco do medo, perder um pouco do receio, né? Que é uma das fases onde a gente está passando por ela agora, dentro da maioria do pessoal. Né? Cara, já perdeu o medo de ficar fazendo reunião de longe, já perdeu aquela questão de eu tenho que ficar 300 horas aqui trabalhando para poder mostrar serviço, para o pessoal ver que eu estou aqui fazendo, e assim vai. Isso leva a uma série de questões, inclusive, de revisão de processos e de procedimentos dentro das empresas para que você consiga adotar ou abraçar ou, vamos dizer assim, se adaptar a essa mudança causada por você estar trabalhando à distância. A gente não está ainda no modelo de home office como deveria ser. A gente está numa adaptação, né, um puxadinho que foi feito para que pudessem algumas coisas continuarem acontecendo. As empresas continuarem rodando, você conseguir continuar fazendo alguns negócios. Muitas áreas sofreram muito tiveram muito impacto com esse fechamento, de não ter mais pessoas circulando. Alguns conseguiram buscar algumas soluções interessantes, né, tipo os bares aqui perto usando WhatsApp para poder fazer e comandar os pedidos, uma série de outras aplicações de coisas que já existiam, né? Ninguém precisou colocar um sistema novo, criar uma tecnologia nova, diferente, simplesmente aproveitou o que já estava lá para poder usar de uma forma produtiva. Pô, já que você fica o dia inteiro no WhatsApp falando com as pessoas, manda um WhatsApp para cá para pedir o seu almoço, olha só, te mando mais um brindezinho, né? Te dou mais alguma coisa, e o relacionamento ele começa acontecendo no meio desses outros canais também, dentro da nossa extrema criatividade. Foi um impulso, sim, na prática, porque na minha cabeça isso tinha que estar acontecendo independente de pandemia ou não. Mas eu acho que a pandemia deu, sei lá, né, necessidade, sempre. Mas eu acho que foi um empurrão que precisava, que a gente estava querendo ver a tecnologia funcionando mais, a gente fez essas coisas de ao vivo,
A gente fazia ao vivo antigamente, Sim, a gente já, fazia alguns ao vivo. e não acha tanto absurdo. Agora parece que é uma coisa normal, era normal. É mais natural porque você fez mais vezes, né? Então isso vai perdendo, vamos dizer assim, o medo da câmera. Ai, será que vai dar? Será que não vai dar? Isso já começa a ficar mais natural. Ele já começa a ser integrado como uma forma de fazer, né? Não é um negócio diferente assim que você está fazendo. Né? Que nem acender a luz, você não precisa ficar pensando se, será que a luz vai acender ou não? Você não está nem aí. Você ligou, acendeu, beleza. Se não acendeu, você xinga a empresa de luz. Né? Fala assim, você não tolera não ter isso, porque é um negócio natural, uma coisa que você já está acostumado, já está preparado para isso. As telas também, para comunicação, fazem o mesmo formato. Né? Você tem um momento de estranhamento no começo, depois você começa a se acostumar, falar, já está no inferno, abraça capeta, né? Vamos embora. Você acha que essa demanda que a gente teve agora pela tecnologia se integrar dentro da vida da gente vai abrir um abismo entre as pessoas que têm acesso a essa tecnologia e as pessoas que não têm? Naturalmente. Sim. Vão ter que acontecer... Não tem muito uma resposta para isso, Renata, porque você vai ter, vamos dizer, já tinha desigualdades antes, né? O que está acontecendo agora que a gente começa a ver várias notícias de revoltas acontecendo nos Estados Unidos por conta da violência policial contra os negros, aqui no Brasil também, movimento ganhando mais força, né? Você tem uma série de gente que já está, vamos dizer assim, perdendo a paciência com uma série de coisas, né? Isso é uma coisa que já estava acontecendo, essas injustiças todas já aconteciam antes, só que agora elas estão ganhando um pouco mais de visibilidade com as centrais de transmissão que cada um tem dentro do celular. Né? Você é um canal de TV, por exemplo, você não precisa ficar esperando alguma reportagem de algum canal mostrar, porque você já pode fazer isso. Né? Isso explicita uma série de desigualdades que elas existem. Só que eu tenho ainda muitas coisas que eu não estou conseguindo enxergar, porque elas não estão dentro desse âmbito de acesso. Né? Vai aumentar algumas desigualdades, sim, não tem nenhuma dúvida disso. Mas, por outro lado, isso pode também ser um acelerador para que essas desigualdades comecem a ser entendidas que existem e que elas possam ser tratadas, né? Que elas possam ser ajustadas. Depende, infelizmente, de vontade política, mas depende de vontade política principalmente das pessoas e das comunidades para que isso possa acontecer. Não adianta só ficar esperando que venha de cima para baixo, como a gente sempre faz aqui. Eu fico um pouco, na verdade, eu fico um pouco na dúvida se a necessidade econômica não vai se interpor ainda. Porque quando uma empresa perceber que existe um nicho que não está acessando, será que essa pessoa vai buscar um jeito dessas pessoas terem um acesso ao que ela oferece? Eu fico meio na dúvida quanto a economia vai interferir nesse abismo. Muito. É porque você conseguir ter acesso à internet, por exemplo, em todos os lugares, depende de infraestrutura, depende de uma série de investimentos. E são investimentos que eles não estão programados. Mas acho que o celular entra com uma coisa também mais democrática também, com a gente conseguir, todo mundo conseguir fazer tudo pelo celular hoje em dia, não que vai diminuir. Se tiver rede, né? Sim, claro. Se tiver rede. Mas que vai ter que, vamos dizer assim, vai tender a diminuir um pouco, mas eu vou ter ainda um tempo até que essas alterações aconteçam. Claro. Não vai acontecer de uma hora para outra, não vai ser da noite para o dia, isso leva bastante tempo para poder acontecer e depende de um planejamento e depende de um investimento continuado, né, que são duas modalidades que a gente não é muito forte historicamente aqui. Né? Então, são questões que, se muda política, muda o governo, você muda as prioridades de investimento, você muda uma série de coisas que foram construídas e que são destruídas depois no governo seguinte. E assim vai indo, e assim vem vindo. Enfim, e de novo a gente está conseguindo ver um pouco mais disso por uma série de questões de exposição adicional que a gente tem visto. Né? O que mais acontece aqui no meio disso? Né? A gente está começando a entrar em alguns aspectos, alguns pontos, com uma fase já de convivência. Né? Então eu sei que eu vou conseguir mexer, vou conseguir trabalhar com as questões online, offline, vou conseguir trabalhar remoto e de casa, mas uma coisa que a gente não pode ter nenhuma dúvida é que não vai ter um novo normal. Não fique esperando que vá voltar a ser o que era antes, porque isso não vai acontecer. Tem muita coisa que já mudou, não volta atrás. Novo normal? Não, a gente vai acostumar com coisas novas, a gente vai, vamos dizer assim, perder o espanto dessas novas coisas que estão acontecendo em termos de utilização de formas de comunicação, utilização de redes, utilização de outros formatos. E eu tenho uma pergunta da internet.
aqui, dos A comentários. dona internet está perguntando. A Regina Lepage está perguntando se você acha que a nova legislação de proteção de dados vai deixar os usuários mais seguros contra golpes pela internet. Especificamente nesse caso, acho que não, vai ser a mesma coisa. O que vai acontecer é com relação a vazamento de dados pelas empresas. Para proteção individual, vai depender de educação, vai depender das pessoas conseguirem aprender um pouco mais a usar e, vamos dizer assim, ganhar um pouco mais de experiência e cancha para não fazerem, ou vamos dizer assim, não caírem em nenhum tipo de armadilha. As armadilhas vão ficando também mais sofisticadas. Porque como tem mais gente conectada, mais gente online, tem mais gente também aproveitando para tentar ganhar dinheiro no meio desse canal. Porque, enfim, as oportunidades elas aparecem para todo mundo. Os brasileiros são criativos, né? E a ideia é que, vamos dizer assim, se por um lado ela protege sim alguns dados, né, você tem o direito de excluir seus dados de algum prestador de serviço com o qual você deixou de ter negócio, né, então ele precisa, por obrigatoriedade de lei, excluir os seus dados, já que você não está mais gerando nenhum tipo de serviço com eles, o que reduz a chance de ter mais gente, por exemplo, que possa vir, por acaso, a invadir uma empresa dessa onde tem dado guardado, e achar um dado seu de um cliente antigo que não utiliza mais algum tipo de serviço. Então, pode facilitar, sim, dentro desse aspecto, mas ainda é necessário que as pessoas tenham uma educação digital um pouco melhor. Né? Então, assim, não dá simplesmente para entender que a lei vai facilitar isso ou que a lei vai resolver esse tipo de problema. Né? É uma iniciativa que ela precisa partir dos usuários para as outras pontas. Né? Não adianta eu ficar esperando alguém me ensinar, eu preciso ir atrás para tentar aprender. E tem a ver com as questões de comportamento de consumidor também. O que esses consumidores querem? Né? O que essas pessoas estão tentando buscar? Para onde essas pessoas estão indo? Quais são os hábitos todos, experiências das pessoas que estão mudando e avançando dentro desse cenário? Do ponto de vista do consumidor, né, com relação a algumas mudanças que ocorreram com a pandemia, foi que as pessoas começaram a acordar mais tarde e começaram a usar mais moletom. Então, a pessoa fica de pijama o dia todo, tá aquela coisa assim, né? Tem muita gente que fica da cintura para baixo de bermuda, da cintura para cima coloca uma roupa mais apresentável para fazer as reuniões. Gasta mais maquiagem. Vai fazendo esse tipo de mudança, de alteração. Né? As pessoas precisam se movimentar menos, né? Não precisa pegar carro para ir nos lugares, então é mais rápido fazer mais coisas. Só que ao invés de aproveitar melhor esse tempo, eu estou aproveitando o tempo para fazer mais nada, né? Para ficar mais tempo na internet, para ficar fazendo outras coisas que eu estaria dentro de um carro, estaria dentro do transporte para poder fazer. E ainda tem gente que consegue chegar atrasado nos lugares, mesmo não tendo a necessidade dos deslocamentos. O que perde a hora, porque simplesmente não liga para o relógio, não liga para o tempo para poder fazer as coisas. Existem mudanças em termos de consumo de mídia, horários em que as pessoas estão assistindo TV ou vendo alguma forma de entretenimento. Né, esses horários todos moveram para mais tarde também, né, aquele horário cedinho que a pessoa ficava vendo jornal, por exemplo, deixou de acontecer, mas compensação, chegar lá 1h da manhã, tem muito mais gente hoje acessando, vendo TV, vendo algum outro tipo de filme ou entretenimento do que antes da pandemia começar. Né, maior uso de canal digital de comunicação, como a gente já falou, e começar a comprar online. As pessoas que já compravam online começaram a comprar outros tipos de produtos e outros tipos de serviço. E as pessoas que nunca compraram começaram a experimentar também. E nesse ponto é interessante porque a pandemia ela acabou acelerando algumas questões nesse ponto de vista digital. Ou seja, começa a ter gente que teve que perder o medo à força. Né? Não tinha outra opção. Eu preciso comprar, eu vou ter que fazer compra pelo supermercado. Né? Isso aconteceu, eu vejo acontecendo dentro da minha família, né? A minha mãe, minhas tias começaram a fazer esse tipo de acesso para poder simplificar a vida. Né? Falar, cara, por que eu vou no supermercado se eu posso comprar pela internet? Por que eu vou me deslocar, correr algum risco de, enfim, pegar alguém infectado no caminho e ter algum problema? Né? Naturalmente, as coisas que começaram a ter maior, vamos dizer assim, busca no começo, além das máscaras e álcool gel, né? Assim, logo no primeiro momento inicial, papel higiênico também, né? Aquele velho problema. Os memes do papel higiênico.
Não, enfim, várias coisas que aconteceram, mas comecei a ter outras buscas também, né? Fone de ouvido, por exemplo, foi o 5º item mais comprado depois que começou a ter a Covid. Por quê? As pessoas começaram a ter reunião, as pessoas começaram a ficar mais em casa, começou a ter mais gente em casa em alguns lugares. Então é necessário que você tenha, vamos dizer assim, ou use fones se você tem mais gente no mesmo ambiente que você. Imagina todo mundo falando e ouvindo, fica aquela bagunça toda, vira uma Olha, é muito coisa interessante. insuportável. Bem legal. São dados do Mercado A Livre. gente fala, as pessoas falam que a economia toda parou. Eu acho que muita coisa mudou, né? Mudou. Mudaram as formas de consumo. Em tempo de crise, o dinheiro não para de circular, ele só circula de uma forma mais lenta entre Isso. os Em compradores e outros lugares, em vendedores. outros lugares, às vezes. E muda os lugares, né? Muda, porque você não pode mais ir no bar da esquina, por exemplo, que está fechado, né? Aqui já começou a reabrir as coisas, os locais já estão funcionando com horários reduzidos. Aqui Né? também. Então você tem vamos dizer assim, uma alternativa para isso, né? Ou eu vou fazer um delivery, né? Que vários restaurantes, restaurante por quilo, bares, enfim, fizeram durante as épocas de restrição maior da pandemia. E agora estão voltando a reabrir alguns espaços, estão voltando a considerar, mas você vai ter de novo clientes que vão ao local e clientes que vão consumir só comprando, pedindo. Né? Vai à pizzaria nunca mais, né? Não preciso lá pegar fila, tá? Eu ligo, peço, o cara vem aqui e me entrega. Uma também, né, com a comodidade, às vezes. Muda a relação, né? Porque você perde o medo da ferramenta, você vê que ela funciona, você vê que dá certo, então você consegue ir seguindo, vamos dizer assim, a sua vida de uma forma mais feliz com a tecnologia, não do negócio amedrontador. É. Camiseta da munição. Camiseta da munição. Enfim, vai acontecendo assim. E aí você Também, começou a ter também as pessoas comprando mais coisa para casa, né? Que foi uma outra decorrência das pessoas ficarem mais tempo em casa, né? Olha assim, pô, tá faltando um negocinho ali para pôr uma planta, tá faltando algo para poder dar uma ambientação maior dentro do seu ambiente de casa, que virou seu ambiente de trabalho também. Sim. Fiz uma Então pesquisa mudaram o que era consumido, né? Mudou o jeito de comprar, mudou o jeito de fazer, né? Então você tem alguns dados também que são interessantes, né? Por exemplo, do que as pessoas fizeram pela primeira vez na pandemia. Muita gente pediu delivery de comida pela primeira vez. olha, que interessante. O cara comprou remédio também pela primeira vez, né? Entendeu que não precisava de algumas Aquela coisas. receita eletrônica também, que é bem legal. Tem já formas melhores, É, né? Formas de exame de saúde também começaram a é, acontecer pela internet. Né? A legislação também mudou para poder acomodar esse tipo de situação para esse período que a gente está passando, mas é algo que pode não voltar a acontecer de todas ou 100% das consultas precisarem ser presenciais, né? Elas podem ser um pouco diferentes. Tem coisas que elas vão ficando diferentes, né? Vão mudando. Serviços financeiros, contratação de outras coisas. Então, uma série de serviços começaram a mudar e a migrar. Né? Então, você tem, se por um lado eu tenho a primeira turma, né, a primeira leva ali, primeiro, segundo mês de pandemia, cerca de 20% das pessoas compraram pela primeira vez, logo depois eu tive quase um terço de pessoas novas, né? Eu tive um que crescimento legal, grande de usuários e pessoas que cresceram a quantidade de utilização das compras. Então aumentou o ticket médio, aumentou a frequência de compra, aumentou uma série de dados assim de pessoas que já compravam e as que não compravam começaram a comprar também. Então tem outras novidades aqui dentro desse aspecto de novos clientes, novos Isso é bem jeitos legal. de comprar e jeitos de interagir. Né? Empresa, o que foi um dos grandes problemas? Né? A questão de você não ficar mais em cima do cangote do seu funcionário para ver se ele estava produzindo, trabalhando ou não. Né? Naturalmente, isso não se aplica para todas as atividades, né? Mas em algumas atividades de escritório isso é uma grande verdade. A pessoa precisa bater o ponto e está tudo certo. Só não pode faltar. As outras coisas todas você pode fazer. Não pode não entregar trabalho, pode não fazer, mas não pode faltar. Isso fez com que também fossem alterados os jeitos de trabalhar, os jeitos de medir resultados, os jeitos de medir entrega. Em vez de você ficar em cima, você está combinando uma entrega que vai acontecer e tem outras formas de fazer isso dar certo, outras formas de fazer isso acontecer. O jeito de falar com as pessoas também mudou, né? Tanto para os colaboradores, né? Você acabou, pela questão de você entrar na casa das pessoas, você está vendo gente passando atrás, etc., criar um nível maior de intimidade com as pessoas. Então, a comunicação ela deixou de ser tão durinha, como acontecia só dentro do ambiente de empresa, para ser uma comunicação um pouco mais descontraída dentro desse ambiente. As pessoas começaram a ter um pouco mais de
flexibilidade para as coisas que dão errado durante alguma reunião, durante alguma live, durante alguma outra situação. É porque faz parte do negócio, né? Assim, não dá para você prever tudo como vai acontecer, e essas formas de falar, elas ficaram diferentes, né? O jeito de fazer publicidade ficou mais voltado para aquilo em que as pessoas acreditam que as empresas eram capazes de entregar. Empresas com mais propósito, elas continuaram engajando com as pessoas em vez de ficar fazendo oferta. Né? Você viu isso acontecer em muitos aspectos. Né? A galera que continuou mandando anúncio porque começou a reduzir o volume de compra, os caras que entenderam e falaram, ninguém vai comprar nada agora, então para tudo, vamos conversar de um jeito diferente. Que é uma necessidade de acontecer e é uma coisa que precisa continuar acontecendo mesmo depois que esses problemas mais sérios de distância social, etc., parem de acontecer. É porque é vamos dizer assim, você acostumou a tratar as pessoas de um jeito diferente, não volta atrás. Você se acostuma muito fácil com coisa mais fácil de fazer, com coisa melhor, e você não quer que as coisas voltem para o patamar anterior. Aí você já era uma revolta, né? Em qualquer idade de pessoa, desde as criancinhas até os mais velhos. Naturalmente a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chato, vai enchendo mais a paciência, mas a ideia a gente está ficando velho, mas pelo menos a gente está vivo, né? Isso é uma grande vantagem. Né? Mas a ideia é que a gente consiga ter toda essa condição acontecendo de um jeito diferente, que é parte também dessa humanização do digital que teve que acontecer. Né? De novo, lembra que a gente estava falando de complexidade? Eu tenho duas coisas em paralelo. Não é que eu sou ou humano ou digital, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Preciso entender que o digital é um canal que ele me amplifica. Então, se eu sou um cara legal, eu vou ficar mais legal no digital. Se eu sou um cara chato, eu vou ficar mais chato no digital. Então, é simples assim. É verdade. Não tem um problema. Milagre. E, de novo, nem todo mundo vai gostar daquilo que você tem para falar. A frase que eu acho interessante dentro desse aspecto é que nem todo mundo gosta de pudim, né? Nem pudim que é pudim agrada todo mundo, que dirá o que você vai falar. Né? Então tem coisas que elas são mais complexas do que isso. E eu começo a trabalhar de jeitos diferentes, né? Eu começo a trabalhar com esse tipo de conexão que eu preciso criar no meio desse distanciamento que aconteceu. Se eu estou me tornando mais digital, ao mesmo tempo eu preciso também me tornar mais humano, eu preciso ter uma conversa mais quentinha com as pessoas, vamos dizer assim, porque essa distância precisa ser compensada de alguma forma. A gente tem aquela necessidade de contato, né? A gente aqui brasileiro e tal, tem aquela coisa de ficar perto, ficar pegando nas pessoas, etc. Né? Falo assim, não vou entrar nessa discussão. Mas são coisas que outra hora. São distâncias que elas precisam. Não é esse tipo de pegar que eu estava falando, mas enfim. Né? São outros tipos de. Nem comecei. Não, o pior é que não. Assim. Mas são outras questões que elas têm muito mais a ver com essa conexão humana, né? Com esse jeito de a marca se tornar mais próxima das pessoas pela transparência desse digital que está mostrando muito mais os bastidores de cada empresa, entender que aqueles propósitos ou que aquele argumento de venda é um argumento que é verdadeiro, é um argumento que é real, é um argumento que vai ser entregue dentro da minha expectativa de serviço, dentro da minha expectativa de relacionamento com essa empresa. Né? E aí, de novo, né? Eu saí um pouco dessa questão de ou sou racional ou sou emocional, né? Mas de tentar dosar essa escala, de tentar entender como é que esses dois aspectos eles podem conviver dentro da comunicação, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa forma de encarar a vida. Né? Porque, assim, voltando e sendo bem sincero, bem honesto, o que essa pandemia está fazendo, o que esse tipo de novo relacionamento está fazendo, é fazendo com que a gente retome alguns princípios básicos. Eu tenho que voltar para algumas coisas que eu já tinha deixado de fazer. Se o marketing é troca entre pessoas. Né? Então, onde é que estão as pessoas nessa relação de algoritmo? Onde estão as pessoas nessa relação de ações de venda muito maciças que eu não levo em consideração aquilo que a pessoa está pensando ou deixando de pensar? Não levo em consideração o contexto onde essas pessoas estão. Então, como é que eu retomo isso? Como é que eu retomo aquela proximidade do vendedor de bairro, dos tempos de outrora? Né? Não que os bons tempos sejam melhores, mas tem coisa que precisa ser retomada dentro desses aspectos. Não preciso simplesmente negar tudo o que já aconteceu. Tem processos que são muito mais automatizados, são muito melhores, não estou discutindo isso. Mas são processos que deixaram de ser humanos por conta dessa automação, dessa grande digitalização que a gente sofreu no meio desse período. Então, se eu não recupero isso, se eu não volto um pouquinho no tempo para poder tornar esses básicos de volta, né, ou retomar os princípios básicos de relacionamento, eu também não vou conseguir trabalhar nos próximos tempos, né, que eu não sei como é que eles vão ser.
mas vão ser diferentes do que eles já eram, né? A gente não vai voltar de novo, como eu já falei antes, à realidade de antes, né? Não dá para isso acontecer, não tem volta a algumas coisas. A gente aprendeu que o mundo é maior do que a gente estava pensando e que a gente consegue resolver coisas de jeitos diferentes. Então, como é que a gente faz para isso mudar na forma de fazer, mudar na forma de pensar e mudar na forma de proceder quando a gente encontra e vê outras pessoas? Quais Você são os acha que pontos... Não, pode você acha falar. que essa adaptação que vai ser feita nesse sentido vai favorecer as pessoas mais jovens? Mais jovens? É, porque elas já estão mais dentro do mundo Olha, digital. eu diria para você que é muito mais provável que ela vá favorecer as pessoas mais antigas, né? As pessoas que já respiram mais tempo. Por quê? As pessoas mais jovens elas já estão acostumadas, já estão vendo uma coisa nova acontecendo, já estão vendo aquela evolução, elas não têm o parâmetro anterior para poder comparar. Verdade. Né? Então, se eu, vamos dizer assim, estou tratando de uma pessoa Aí que não ela vou mesmo. tem menos traquejo com a tecnologia, eu estou resolvendo o problema para o resto todo. Se eu trato só a pessoa que sabe muita tecnologia, eu resolvo só o problema dela e as outras pessoas não conseguem atingir ou não conseguem ganhar o mesmo benefício dessas pessoas. Se ao contrário, eu pego assim os pontos que são mais, vamos dizer assim, ou frágeis, ou pontos que precisam aprender coisas novas, precisam perder medo de uma série de questões, né? Caso ainda não tenham perdido essa altura do campeonato, né? Para poder fazer com que essa transformação atinja todo mundo de A a Z, sem ter muita distinção. Né? Então, ela acaba sendo para todo mundo quando eu trato o elo mais, vamos dizer assim, não é uma boa expressão, não é o melhor jeito de fazer, né? Mas o elo que está precisando ter um esforço maior para poder se adaptar. Né? Se eu resolvo esse problema aqui, eu resolvo para o resto. Né? Ficou fácil para usar para você, ficou fácil para usar para todo mundo. Não é porque você seja inferior ou não, mas que você precisa aprender mais coisa que as outras pessoas já nasceram num outro ambiente completamente diferente. É porque eu acho que vai acentuar essa coisa de você conhecer ou não o meio digital. Eu acho que o próprio consumidor que conhecer mais o meio digital vai estar mais apto a consumir. Eu acho que as empresas vão ter interesse em ensinar mais gente essa área. Elas vão ter que, isso vai ter que acontecer, né? Isso vai ter que ser tratado de alguma forma, isso vai ter que ser visto de algum jeito. Eu não consigo, vamos dizer assim, deixar de lado as pessoas todas que começaram ou que viraram meu cliente depois que precisaram ser digitalizados. Eu posso oferecer mais serviço, eu posso criar mais serviço, ou posso tentar fazer de novo uma aproximação maior para poder entender o que essas pessoas precisam e de que jeito eu consigo não atrapalhar a vida delas. Se eu não quero ajudar, também não precisa atrapalhar, né? Fala assim, não precisa ser tão radical. Como é que eu posso fazer no meio desse pandemônio todo, né, de pandemia, pandemônio, enfim, dessa bagunça toda que está acontecendo, todas essas alterações, algo diferente, algo novo? Como é que eu posso fazer uma limonada disso? Eu falei, então, essas são as formas e esses são os grandes desafios que as empresas, as marcas, as pessoas têm enfrentado nas formas de se comunicar. Questão de aula, questão de conversas, questão de uma série de outras situações em que, cara, e aí, né? E agora? Como é que a gente vai fazer? Para onde a gente vai daqui? Esse é um caminho que é novo, é um caminho que a gente vai precisar aprender, é um caminho que a gente vai precisar ter também muita criatividade para poder gerar. E algo que possa ser bom e útil para todo mundo. Se é legal para todo mundo sai ganhando no meio desse aspecto. Né? Quanto menos inclusivo eu sou, mais prejuízo eu vou levar em algum momento. É uma matemática muito simples, mas que nem todo mundo está prestando atenção porque está pensando num ganho imediato. Se eu começo a considerar tempo, se eu começo a considerar novas gerações, mudança de faixa média etária da população brasileira, eu tenho que considerar uma série de outros aspectos, eu tenho que considerar uma série de outros recursos para poder atingir essas pessoas com uma comunicação mais voltada para elas, né? Entendendo cada contexto, entendendo cada necessidade, entendendo cada uma das peculiaridades e alinhando isso ao meu propósito como empresa e como marca. Eu não vou conseguir atender todo mundo, mas as pessoas que eu quero atender, eu preciso atender muito bem. Que deveria ser sempre assim, mas enfim. A realidade nem sempre é tão cor-de-rosa assim. Bom, o que eu tinha para conversar um pouco a respeito disso, né, os pontos de vista sobre o que pode vir a acontecer, estão dentro dessa linha.
né? Não dá, por um lado, para prever o futuro, mas, de novo, tem muita coisa que ela não vai voltar a ser como ela foi. Você não acha que, de repente, por ser uma pandemia, assim, não que seja rápida, mas não vai durar mais do que um tempo, as pessoas comecem a investir nessa coisa digital, as empresas, as marcas, e de repente se reabre tudo e volta-se aos velhos hábitos, não todos, como você disse, mas você acha que há risco da pessoa começar a investir numa plataforma digital, alguma coisa mais personalizada, mais em casa, e de repente as pessoas, não, eu quero mesmo é comprar na rua, e não sei, né? Estou falando assim, comportamento geral de consumo, né? Não elite. Assim, não dá muito para saber, né? Vão ter hábitos que eles vão voltar ao normal, sim, né? Vou voltar ao que era antes, vou tentar fazer com que voltem a ser como antes, mas os fornecedores, né, as empresas, as pessoas que estão vendendo, elas já vão ter se diferenciado em termos de canais, né? Eu posso continuar atendendo da mesma forma que eu atendia antes da pandemia, mas eu ganhei um canal adicional, ou eu ganhei experiência numa outra forma de fazer negócio que eu posso atingir, eu posso investir nisso para poder tentar melhorar a minha forma de prestar o serviço. É saber mesclar e depois a tecnologia... Tem que ser mesclado, né? Eu preciso aproveitar as duas realidades que eu já tive, eu preciso aproveitar as duas fases, as duas etapas que eu já tive para conseguir ter um bom resultado. Eu não posso jogar fora a minha história, mas eu posso construir uma história nova aproveitando o que eu já fiz. Não é mudar de uma hora para outra, não é mudar completamente, mas trabalhar em paralelo em duas frentes. Que é um ponto que a gente falha, às vezes, em olhar, falha, às vezes, em tratar. Não pode tratar como uma coisa específica, vai ter que fazer o serviço caso a caso. Vai depender de cada empresa, né? Vai depender de cada tipo de orientação e de organização. Não tem muita... Com tudo isso, o consumidor acaba ganhando, né? Porque as empresas vão, de uma maneira, dar um pouco mais de atenção, eu acho. Vai ficar uma coisa mais, acho que, prazerosa para quem compra, eu acho. Vai precisar ficar, porque, enfim, de novo, você para comprar alguma coisa, você vai começar a pensar um pouco mais, numa boa parte das vezes. Hoje, para você sair de casa, cara, tem que sair, botar a cara na rua, não sei, né? Assim, então, você pensa duas vezes antes de sair, duas vezes antes de fazer alguma coisa. Talvez isso continue para algumas pessoas, outras vão continuar estando nem aí, porque não vai ter o que fazer, né? A vida é assim, né? A gente sabe como isso funciona. Tem gente que ainda está na fase de negação, fala, não tá nada, vamos embora. Assim como as pessoas não, assim como as empresas não evoluem da mesma forma, as pessoas também não, né? Tem pessoas que evoluem um pouco mais rápido, se adaptam um pouco mais rápido do que outras. Você acha que vai ter diferença em relação a onde essa pessoa mora? Porque as cidades que exigem mais, como as grandes cidades que exigem mais a tecnologia, elas vão conseguir manter mais essa tecnologia pós? Elas precisam, né? Porque já tem essa tecnologia disponível. Nas cidades onde ainda não existem outras tecnologias ou não tem uma necessidade tão grande de uma utilização de tecnologia, isso pode demorar um pouco mais. Mas no caso aqui de São Paulo, por exemplo, né, se eu estou pensando em 16 milhões de habitantes, né, desses 16 milhões, o que eu tenho circulando pelo metrô diariamente deve chegar em torno de uns 8 milhões de pessoas. Se eu começo a trabalhar remotamente, eu já elimino uma grande carga desses sistemas de transporte, elimino alguns problemas de pico e reduzo muito questões de aluguel, questões de despesas de imóveis, para que as empresas tenham escritórios muito grandes, cheios de muita gente. Então, economicamente, financeiramente, né, isso é um conceito de cidade inteligente, né, você está próximo do local de trabalho, você não precisar se deslocar até o seu local de trabalho para poder resolver as suas tarefas, né, são itens que eles fazem muito mais sentido numa cidade grande do que numa cidade pequena. Porque a cidade pequena, às vezes a pessoa precisa ir em algum lugar para ligar para o lugar para pedir uma outra coisa, então ela já vai até o lugar diretamente e já faz esse pedido. Mas é uma cidade muito pequena também, né? Uma coisa que são extremos muito grandes para poder conversar. Numa média, a gente vai ter cidades onde isso vai acontecer paralelamente. Eu vou ter coisas que vão acontecer à distância, coisas que vão continuar acontecendo presencialmente. Essa proporção de mescla entre uma coisa e outra é que não dá para saber como vai ser. Se no momento vai começar a mais, depois vai diminuir, ou se vai começar a menos, depois vai aumentar, não sei. Tudo é novo. Se alguém falar que sabe, eu também desconfio um pouco, né, se é assim mesmo.
Não dá. É muito variado. Você vai ter situações muito distintas para cada situação, cidade, etc. Sim, sim. Você acha que o fato do consumidor estar atrás da tela hoje, durante a pandemia, faz com que ele seja mais inteligente? Faz com que ele tenha... Seja mais exigente no serviço? Como faz ele ficar mais chato nas conversas? Nossa, quando você começou a ter internet, quando as pessoas começaram a aprender a usar a internet para comparar mais produtos e serviços, as pessoas começaram a ser um pouco mais exigentes em termos de preço, principalmente. É muito fácil comparar preço, né? Você não precisa mais dar um rolê pelos lugares, né, ficar circulando e tal, para poder fazer isso acontecer. E Você o preço simplesmente... conta muito, né? Não é nem o serviço da loja, do atendimento. Vai depender do que você está procurando, né? Porque tem coisas que você eventualmente encontra num local só. Eu, por exemplo, eu calço 46, né? Para poder encontrar sapatos do meu número é muito complicado. Né? Preciso procurar, ver se vai dar certo ou não. Então é muito... hoje é um pouco mais fácil de encontrar do que já foi, mas ainda não é uma coisa tão simples assim. Né? Assim, não é em todo lugar que eu consigo entrar e consigo comprar e ter sapato do meu número. As lojas queridinhas da gente também, os produtos diferentes. E aí, quando você vai entrando no nicho, você vai ter uma dificuldade maior de abastecimento, né? Porque para você controlar estoque, para você conseguir fazer esse tratamento acontecer, é mais difícil. Eu estou assim, num ponto que eu represento menos de 5% do consumo de calçados aqui. Então, cara, ninguém vai ligar muito para isso. Fora as lojas que são especializadas. Né? Tem lojas, por exemplo, que já têm 80 anos de mercado, né? Que são lojas que eu já compro também desde molequinho, que eu já tinha um pé um pouco maior do que devia desde 13 anos, né? Então são coisas que elas já vêm assim, há um certo tempo. Você fica fidelizada. Fica fidelizada. Não, mas porque primeiro você não encontra outra opção, né? Então você vai ficar nos lugares onde você vai achar o que você está procurando. Dá trabalho, às vezes, procurar uma opção diferente. Que você acaba Isso é uma outra questão, porque se você aprende a consumir de uma determinada forma, de um determinado local, quer dizer, considerando que esse local não faça nenhuma bobagem muito grande, né? Para você mudar de local é um negócio que também você não vai fazer com muita frequência. Também se eles entregam. As pessoas fazem isso até com marca de roupa, às vezes, né? Que dirá com outros tipos de consumo que são menos pensados, assim, ou que são menos expressivos financeiramente. Eu uso bastante. Enfim, vou ter uma série de variações assim que não são muito previsíveis, não dá muito para entender. Mas, de novo, né, a ideia é que consiga ser localizados. Né? Uma outra coisa também, né, que a gente estava falando da questão das fronteiras, mas isso também fez um grande estímulo para algumas economias locais, em termos de valorizar mais produtores locais, especialmente porque você tinha parado de conseguir importar coisa de outros estados, de outros municípios e de outros países. Então, isso é uma outra tendência que eu também entendo que ela não volta atrás, né? Você continuar consumindo de produtores locais, né? Produtos de melhor qualidade, produtos de mais frescos, né? Mais próprios para consumo do que produtos mais industrializados. Né? Isso é um ponto interessante. A gente mesmo está fazendo isso aqui, e eu vou na quitandinha, que é na caminha de casa, o moço mesmo disse que aumentou um monte a procura na pandemia. Assim, mudou realmente a maneira de quantidade e o jeito que eles vendem. Então, você fala, além de tudo, vai mudar muito o tipo de coisa. É isso aí. Bom, gente. Tem mais alguma questão? Eu queria falar um pouco da comunicação pessoal. Claro. Nossa história toda. Porque eu acho que quando você gosta de você pôr a cara na internet, fazer uma live, ela está lá gravada para qualquer pessoa acessar a qualquer hora, meio que a sua imagem fica muito atrelada ao que você faz, aos erros que você comete. Todo seu. Assim, na boa, cara, tem tanta coisa para ver que se alguém der a sorte ou o azar de encontrar aquilo que você falou em algum momento, né, vai ser quase uma loteria. Assim. Não, assim, não estou falando de pessoas que não me conhecem, estou falando de pessoas que me conhecem. Bom, mas as pessoas que elas conhecem você vão lembrar de outras situações, talvez.
além disso, né, além de já conhecer, né, já saber com quem está lidando, vai lembrar de outras coisas também, independente se foi gravado ou não, né? Alguma situação ela vai ficar na memória de um jeito mais forte do que outras situações. Então, essa questão digital, infelizmente, né, para o desespero do pessoal do marketing, ela não é tão poderosa assim para ponto de você falar uma coisa e tá, cara, você viu o que a Renata falou? Não é assim. Não. Né? Porque tem muito E olha, conteúdo. Tudo que você faz e fala e está dentro desse espaço, ele vai sendo diluído. Né? Para você conseguir encontrar o que você quer, é muito mais complicado. eu acho também que, eu não sei se isso é uma coisa que tem que ser conversado também, mas não é muito bem na área das empresas. Essa coisa da qualidade das imagens de live, né? As pessoas estavam acostumadas com a televisão HD. Eu vejo isso com os artistas falando que eles não precisam se cuidar tanto. E a gente vai acostumando a ver uma imagem assim mais tosca, mais pixelada, mais paralisada. Será que isso é legal? Então, você vai ter uma maior tolerância dependendo do momento. Né? Para uma live, por exemplo, você tem uma tolerância maior do que se você for fazer um vídeo institucional. Né? Para os vídeos gravados e outras coisas, você vai ter uma qualidade melhor. Oi? Eu acho que vai meio que a gente vai acostumando a ver uma coisa muito bem feita e achando ok. Mas eu acho que não, Márcia, simplesmente por uma questão de que se você vê um monte de coisa mal feita e de repente aparece uma bem feita, ela fica diferente das outras, ela chama mais atenção, entendeu? Então a qualidade ela ainda é importante, independente de você ter uma tolerância maior para, vamos dizer assim, imagens menos elaboradas ou de cenários menos tratados assim. Então, não precisa entrar no padrão Globo, mas você vai ter que fazer algumas coisas de acordo com o canal também, de acordo com o momento, de acordo com aquilo que você precisa falar. Uma live você já sabe qual é o nível, vamos dizer assim, padrão para que ela ocorra. Se você está no nível superior, pô, é uma coisa bem diferente, vai chamar a atenção das pessoas também, vai fazer com que eventualmente aquilo chame mais atenção. Mas como é um produto mais volátil, né, um produto que eu falei aqui agora, depois alguma pessoa ou outra talvez volte alguma vez para poder rever alguma parte, mas é algo que ele vai desaparecer simplesmente no tempo. É quase como se fosse você falando para outra pessoa. Você vai lembrar de alguns pontos e depois some o resto da memória. Então, essa barreira também, está gravado agora para sempre. Eu falo, mais ou menos. Né? Se é uma coisa muito chocante, vai sim, as pessoas vão lembrar. Não, depende do quanto você é uma pessoa de pública. Né? Depende do seu alcance, depende de quantas pessoas estão atrás para poder também chamar atenção para aquilo e assim vai. E de quanto você publica, né? Quanto mais você publica, mais se perde. Mais livros. Se fizer uma na vida, vai ter um. Se a gente faz um monte, as pessoas não esquecem. Se não faz uma coisa muito chocante, não vai ter muito risco disso acontecer, né? Porque, de novo, esse nível de tolerância também se aplica ao que você está vendo e ouvindo. Vai fazer uma coisa bem chocante. Ela. Eu. Não sei. História. Quero nem ver. Agora? Quer fazer? Oi? Quer fazer uma coisa bem chocante agora para ficar uma história? Bebeu água. É chocante. Isso é chocante. Chocante. Nossa, eu não sei. Eu fico muito feliz porque eu aprendi muita coisa. A gente não está muito nesse mundo corporativo, empresarial. Mas a gente está no mundo da comunicação, é muito importante. Isso, é muito interessante. A comunicação no mundo de arte, até temos que fazer uma live, a parte, também para conversar essas coisas que, sabe, muda muita coisa. E é muito legal, porque, querendo ou não, a gente tem um espaço, porque também a gente é uma empresa, que a gente também precisa se comunicar com as pessoas de uma maneira comercial. Então, assim, é sempre muito legal. No caso de vocês é um pouco mais complicado, porque vocês precisam aprender ainda os modos do local onde vocês estão, né? Que é um local novo, jeitos novos de fazer, de falar. É interessante, uma boa experiência, mas é uma experiência muito exigente, né? Como qualquer comunicação, nesse caso específico, um pouco mais, porque você tem que aprender um monte de coisa que todo mundo já sabe. A gente vai tratar direto com o público, né? Às vezes a gente assusta ainda as pessoas, né? Faz parte do negócio. Mas eu falo também, já assustava. Sempre assustou as pessoas. Mas é o jeitinho da gente, a gente não mora. Não muito. Mas muito legal, né? Obrigado pelo convite. Né? Agradeço muito. Eu tô morrendo de saudade mesmo. Em outras situações a gente volta a conversar, volta a se falar. Mais live.
A gente divulga aqui, eu acho que quando elas forem públicas. Vão ficar, os assuntos que você fala são muito pertinentes. Né? Quero deixar também, quando a gente deixar a live gravada, os canais de comunicação, se alguém quiser entrar em contato com você. Se você perguntar consultorias e tal, faz alguma consultoria, porque eu acho que é muito importante para as firmas, né? Eu tenho trabalhado com a parte toda de transformação digital, a parte toda de consultoria de marketing e de comunicação digital. Então, isso já são alguns anos de experiência dentro desse ambiente, né? Você já tem 13 anos trabalhando dentro de ambiente de fintech, de startup, enfim, princípios que eles podem ser aplicados para qualquer tipo de empresa, desde que as empresas consigam entender onde elas querem chegar, né? Porque é o pior dos problemas sempre para resolver. Você já trabalhava com esses meios, né, digitais? Como é que foi para você? Teve alguma mudança? Teve mais procura? Mudou a linguagem? Como você conversa com as pessoas? Mudou a linguagem, mudou a quantidade de exposição também. Né? Então, tem coisas que elas estão mais diferentes e acaba deixando uma comunicação um pouco mais personalizada. Então, as empresas começaram a ter pessoas aparecendo lá dentro, né? Em vez de aparecer atrás de uma marca, estão aparecendo atrás da própria cara. Então, isso tem acontecido, isso tem sido uma mudança e tem sido uma diferença dentro desses tempos. E também eu acho que é um modelo e uma forma de fazer que ela não deve mudar muito, né? Porque essa contribuição pessoal ela faz parte de uma construção de uma marca maior. É uma contribuição que aliás, a marca depende dessas contribuições individuais, dessas contribuições diferentes para que ela possa ter vida, né? Para que ela consiga falar de uma forma humana para as outras pessoas. E outra coisa antes de acabar, você dá aulas também, né? Para pós-graduação, faculdade, como que está sendo? Que eu estou meio por fora. Isso foi engraçado até, que eu estava lecionando na FAAP na época em que as aulas pararam de ser presenciais. Então, o que aconteceu? A gente ficou com uma pausa de 2 semanas dentro da programação de aulas para poder fazer a adaptação dos conteúdos para as aulas. Naturalmente, como elas eram aulas que tinham começado... como eram aulas que tinham começado de uma forma presencial e precisaram ser transplantadas para o digital, o conteúdo ele precisa ser preparado de uma forma diferente, né? Uma aula que você dá, por exemplo, em 1 hora dentro de uma sala de aula, você precisa quebrar esse conteúdo em vários pedacinhos de 6 minutos, por exemplo, para dar para as pessoas acompanharem, né? E você cria uma dinâmica que ela é diferente, né? Que você pode gravar o conteúdo de aula, de discussão, ou a parte que ela é mais baseada no livro, baseada naquele tema daquele dia, para que depois aconteça dentro da sala de aula só a parte da discussão. Então, tem jeitos diferentes de você fazer, tem formas diferentes para você tratar desses assuntos e de criar uma dinâmica que utilize também esse sistema digital, né? Senão vira só aquela questão do teleteatro, né? Você está filmando a peça de teatro e passando na TV. Não dá para acontecer uma coisa dessa forma. Continuar dando aula do mesmo jeito não dá. São estratégias e técnicas diferentes que todo mundo precisou se adaptar, tanto os professores quanto os alunos na outra ponta. É mais cansativo para todo mundo, né? Isso aí não tem dúvida, mas, de novo, é o que temos para hoje, né? Foi a forma que deu para fazer. Querendo ou não, é uma boa aprendizagem, né? E é uma hora também de testar outros modelos, é uma hora também de forçar uma mudança de jeitos de fazer, né? Que aí você consegue atualizar também o modelo de aula, que é um modelo bastante defasado na maioria dos casos. Infelizmente, mas... Então, muito obrigada, Kleber. Obrigada mesmo. Se você deixar a gente conversando com você, a gente vai levar você até meia-noite falando. Então, muito obrigada por ter tido o seu tempo com a gente. Obrigada. Imagina, foi um prazer. Ficamos às ordens. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. E obrigado a todos que acompanharam. Tchau, gente. Obrigada, tchau. Pode continuar deixando perguntas. Perguntem. O Kleber vai responder. A gente obriga ele. Vamos ver. Tchau, gente. Tchau.